Olá a todos! Hoje vamos falar um pouco de mercados financeiros. Vamos ver diferentes perspectivas de olhar para o mercado. Para isso definimos como tópicos análise técnica e análise fundamental. Vamos ver agora o primeiro tópico, análise técnica. Apesar de nas próximas videoaulas desenvolver a temática de mercados financeiros numa perspectiva mais académica, será importante distinguir a análise técnica da análise fundamental. Existem dois métodos de análise de mercados, a análise técnica e a análise fundamental, que, no seu essencial e se bem denominados, complementam-se. A análise técnica é uma análise que tem por base um gráfico com os movimentos passados. Procura estudar o mercado, as suas subidas e descidas. Acaba por ter como vantagens permitir decidir quando se deve entrar no mercado e o analista concentrar-se apenas numa cotação. Com base em séries temporais financeiras, os gráficos procuram fazer previsões úteis do futuro de curto prazo. Quando um analista, ou agora muito denominado de trader, adquire uma ação ou um conjunto de ações, não tem por base a saúde financeira da organização, apenas se preocupa com o preço e oscilações de preço. Por norma, este tipo de análise recorre de gráficos japoneses candlesticks ou gráfico de velas japonesas. Este tipo de gráficos é uma forma mais comum de ler a ação do preço. Estabelece uma relação do preço com o tempo e mede as variações de preço entre decisões de compra e venda. Mais tarde iremos dedicar uma videoaula para explicar alguns dos padrões mais recorrentes das velas de um gráfico de velas japonesas. Através destes gráficos identificam-se diversas situações, tais como tendências de mercado, pontos de ruptura, zonas de compra e de venda, entre outras. A análise dos gráficos é feita recorrendo a alguns elementos de análise tais como tendência. A tendência caracteriza-se por procurar a tendência da evolução da cotação de determinado ativo. Se o mercado se encontra numa tendência de subida, dizemos que está bullish. O contrário é mencionado como bearish. Estes nomes estão relacionados com a forma como os animais na natureza atacam. O urso bear ataca de cima para baixo, então o mercado quando desce está bearish, derivado do inglês bear. Já o touro bull quando ataca de baixo para cima, e assim estabelece a analogia para os mercados. Quando o ativo está numa tendência de subida, estamos na presença de atividade bullish. O suporte. O suporte é uma linha na qual existe uma constão abaixo da cotação de determinado ativo. Podem marcar níveis de suporte para a cotação do título, desde que essa linha não seja quebrada. Se a atividade quebrar essa linha, podemos dizer que estamos a entrar numa tendência de bearish. Resistência. A linha de resistência é a área de constão acima da cotação de determinado ativo. E se essa atividade quebrar, essa linha podemos entrar numa tendência de bullish. Osciladores. Os osciladores são outras ferramentas utilizadas. Estes permitem identificar a tendência e o sentido predominante e são também utilizados para determinar pontos de viragem, pontos de entrada e de saída. Os mais simples e populares são os osciladores de índice de força relativa e o Moving Average Converse Divergence. Não entrando em pormenores, o índice de força relativa mede a evolução da relação das forças entre compradores e vendedores ao longo do tempo. A sua utilização possibilita observar o enfraquecimento de uma tendência, rompimentos, suporte e resistência antes de tornar aparentemente um gráfico de barras. O estudo da análise técnica MACD é composto basicamente por três elementos: a linha MACD, linha de sinal e histograma MACD. A linha MACD é formada pela diferença entre as duas médias móveis exponenciais, sendo uma de longo prazo e uma de curto prazo. Este tipo de análise, a análise técnica, apresenta a vantagem de se concentrar apenas na cotação de determinado ativo. Permite decidir quando se deve entrar no mercado e detectar a evolução potencial de determinado mercado. No entanto, quando se usa só este, não se tem em conta a análise fundamental e não se consegue antecipar as inversões das tendências. Acredita que toda a informação está refletida no preço e os mercados movem-se em tendência bull ou bear. Vendo agora a análise fundamental. A análise fundamental estuda toda a informação da envolvente socioeconómica e política que rodeia a empresa. Estuda todas as questões relativas à economia e perspectivas do segmento a que lhe pertence o ativo. Numa primeira fase, estuda a economia, de seguida a atividade em que a empresa se insere e, por fim, rácios da empresa. Para a análise fundamental é necessário examinar os balanços, as demonstrações de resultados, bem como as outras informações que a empresa detém, para se construir um modelo e calcular o valor atual de um ativo. O objetivo passa por perceber o valor de determinada organização e a sua cotação no mercado para comparar com o preço atual e decidir que posição tomar, investir ou não investir. Os rácios mais estudados são o Price Earning Ratio, ou PER, ou o Índice de Preço por Lucro, e o Earnings Per Share.
O PER permite aferir qual o número de anos que a empresa leva a recuperar o seu investimento num ciclo sob a forma de dividendos ou aumento da situação líquida da empresa por retenção de lucros não distribuídos. O cálculo do PER é dado pela seguinte divisão: Market Value per Share é dividido por Earnings per Share. Em português, é o índice de preço por ação, em que é o preço por ação a dividir pelo lucro por ação. Esta forma de análise permite analisar corretamente qualquer título no longo prazo, sendo pouco vantajoso para previsões no curto prazo. Por vezes, pode-se encontrar desfasado dos valores de mercado. Este tipo de análise, a análise técnica e fundamental, possuem conceitos diferentes, mas ambas se focam em maximizar os investimentos e evitar ou minimizar perdas. Terminamos por hoje, relembrando o que se falou. Começámos por ver a perspectiva de análise de mercado, a análise técnica. E depois fomos por outra perspectiva, que é a análise fundamental. Passem no nosso site e tentem preencher o nosso questionário aferindo os conhecimentos adquiridos hoje. Até breve.